Tá bom, começou aqui. Bom dia, gente. Bom dia para quem não falei bom dia. Bom dia para quem chegou agora. Sejam bem-vindos. Nós somos o grupo local da BC2 de Campinas, né? Para quem está perdido, não sabe em que Meet foi parar. E falando nisso, né? A BC2 ela tá com uma semana especial agora, do dia 7 ao dia 12, é isso? Que é a semana do Penso Logo Não Sei. Parece que vai ser bem bacana, vai ter umas lives lá no YouTube, uns lançamentos de artigo bem bacana, fiquem de olho nas redes sociais. E, enfim, começar o nosso encontro aqui, nosso grupinho. Hoje a gente termina os nossos estudos sobre o Mundo Perdido de Adão e Eva, que é esse livraço aqui do John Walton, bonitíssimo, combina com toda a minha paleta de cores, muito bom livro também. Super recomendo a leitura. A Marília vai conduzir a gente aí no nosso estudo, fazer um resumão e trazer a conclusão para a gente. E como é o nosso último encontro, eu queria agradecer a todo mundo que participou, que veio em todos os encontros, ou que, enfim, veio em alguns. As discussões foram muito boas, né? E obrigada, gente, pela participação, pelo comprometimento com os estudos também. E para quem perdeu algum, né, ou perdeu todos, ou, enfim, quer rever todos também, eles estão todos no nosso canal no YouTube, né? Tem uma playlist lá bonitinha, todos com uma capinha fofa. Então, assistam lá, se perderam alguns, querem rever algum que ficou meio muita coisa, muita informação. E, bom, para quem está chegando agora, a gente tem uma estrutura dos nossos encontros, né? Que a gente sempre começa com um devocional, depois do estudo, e depois a gente abre para uma discussão. Então, podem ir jogando perguntas no chat, mas a gente deixa o tempo de estudo para o estudo, né? Para a Marília ficar tranquila também, não ficar perdida com muitas perguntas. Bom, a gente começa hoje, então, com o devocional. Matheus, tudo certo aí? Pode ir. Vai que é tua. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu trouxe uma breve reflexão para a gente. Quem quiser acompanhar, eu vou estar lendo lá o capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos, penúltimo capítulo dessa carta. Paulo escreveu para os irmãos na igreja em Roma, versículo 1 do 1 ao 6. A minha versão é a NVT, tá bom? Eu vou estar lendo aqui. Romanos 15, do 1 ao 6. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos, e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos do que te insultam caem sobre mim. Versículo 4. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve essa carta aos Romanos principalmente por três razões. Uma era prepará-los para a visita de Paulo, né, que Paulo estava, quando ele escreveu essa carta, muito provavelmente no fim da sua terceira viagem missionária, lá por volta do ano 55, 56, e ele escreve aos irmãos em Roma para prepará-los para sua chegada, né, que ele iria visitá-los, também para defender seus ensinamentos. E o terceiro ponto é o embate que está tendo entre judeus, gentios e cristãos, e Paulo fala justamente sobre isso também, e é nesse terceiro ponto que eu queria focar aqui. Ele já começa falando nós que somos fortes, mas esse forte não é uma questão física, mas quem é forte em fé. E devemos ter consideração pelos fracos no sentido de ajudá-los, não de simplesmente suportá-los, mas assim de estar com um braço forte para ajudá-los. E eu queria trazer essa questão um pouco mais contextual para a gente aqui. Nós, como cristãos que estamos buscando a nossa edificação tanto na nossa fé cristã como no nosso trabalho acadêmico, a gente tem os nossos irmãos, pessoas que a gente conhece, que se sentem abalados por exatamente essas questões de fé e ciência. E a gente está aqui justamente para servi-los e aqueles que estão se sentindo desamparados nessa questão. E por isso, eu trouxe esse devocional com esse texto baseado na fala de Paulo, que ele mesmo diz
que devemos agradar ao próximo visando o que é certo com a edificação deles para com o alvo. Ou seja, todo o trabalho daqueles que são fortes, daqueles que permanecem fortes em fé, é para ajudar o próximo, aquele que se sente fraco e desamparado na mesma fé. Com o objetivo máximo, claro, de edificar a igreja e glorificar a Deus. E um fato interessante é que no versículo, na sequência, ele diz que mesmo Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Ou seja, ele já disse que nós, nesse caminho, a gente não vai encontrar tudo, mas as coisas, esse trabalho justamente não é sobre nós, mas sim sobre a vontade que Deus tem sobre todas as coisas. E mesmo nesse embate entre fé e ciência, a gente sabe que tudo é graça, né? A gente sabe que tudo acontece por meio dele, por ele, para ele. E com a ciência não seria diferente. Tudo que é verdadeiro manifesta a graça do Criador. Então, justamente, Paulo fala essas coisas, ele até enfatiza que essas coisas foram escritas para ensinar e as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança, ou seja, para nos mantermos fortes em fé, mas também para servir aqueles que se sentem fracos justamente nessa fé. E eu queria contextualizar justamente nesse embate entre fé e ciência. E, por fim, pessoal, a gente vê mesmo, né, muitas pessoas que se sentem abaladas, nós mesmos, em algumas questões, nos sentimos abalados por questões relacionadas à fé e ciência, mas que a gente possa edificar-nos mutuamente e também levar muitos outros a ser edificados também. Esse trabalho visa justamente ser esse braço forte, essa mão que ajuda a levantar e a crescer em unidade. E isso só acontece quando a gente está junto, estudando, buscando com o mesmo alvo, a fim de que os irmãos sejam edificados como igreja e Cristo seja glorificado em todas as coisas. Mesmo Paulo, na carta aos Romanos, escreve que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Então, que a gente possa ser essa manifestação, a fim de que aconteça justamente o que ele diz no versículo 5 e 6, que eu vou ler aqui mais uma vez, para a gente encerrar e ter isso como uma meta, que ele diz, Paulo, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Já posso ir direto aqui, Amanda? Eu ia perguntar se o Matheus não quer fazer uma oração para a gente começar. Tá bom. É que o que ele tá falando tem tudo a ver com o estudo. Matheus, você acertou na mosca, viu? Pode orar por nós aí. Espírito Santo. Vou orar então, pessoal. Deus, Pai, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, pela tua graça manifesta em nós. Agradeço, Senhor, por esse estudo, por esse grupo, Pai, que a gente possa ser os instrumentos da tua graça, que a gente possa ser os instrumentos da tua verdade, a fim de que o mundo conheça mais de ti. E que não seja o nosso ser, a minha voz ou a de meus amigos aqui, Pai, mas que seja a tua presença manifesta em nós e o teu poder sobre nós. Pai, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos e conduz esse estudo também, para que a gente cresça em unidade, fazendo com que o ser se reflita cada vez mais em nós. É assim que a gente ora e agradeço confiando em ti, Pai, pois sabemos que em tudo o Senhor está presente. Hoje para todo sempre, Pai, que toda honra, glória e louvor a ti sejam dados. Amém e amém. Pode ir, Marília. Amém, amém. Beleza, Matheus, obrigada, viu, por esse devocional. Gente, vocês vão ver que isso tem tudo a ver com a proposta desse livro e com as conclusões que a gente vai estudar aqui, tá bom? Eu vou apresentar a minha tela, então, aí vocês me falam se vai aparecer certinho. Foi? Sim. Beleza, eu não vou ficar vendo vocês nem o chat, tá? Porque senão o meu computador vai explodir aqui. Então, se der algum ruim, aí vocês dão um grito aqui que eu vou para a tela, tá bom? Por favor. Me falem também se quando eu faço isso ele muda de slide. Muda. Tá bom, então beleza. Gente, então, e se o slide sumir, vocês me avisem também, tá?
O que a gente vai falar hoje? A gente está concluindo, então, o estudo desse livro aqui, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Inclusive, pessoal, lembrem da gente tirar uma fotinho no final, não deixem esquecer, porque eu sempre esqueço de tirar uma foto com a gente. E a gente está encerrando os estudos desse livro. O que vai acontecer hoje? Eu vou fazer um resumo dos capítulos 1 a 19, que foi tudo que a gente viu até agora. Depois eu vou falar sobre os capítulos 20 e 21, que a gente não viu ainda. E aí, então, eu vou fazer algumas conclusões e reflexões que o próprio John Walton, traz no livro. Para quem não conhece esse livro, ele é do John Walton, um estudioso do Antigo Testamento, especial, livro de Gênesis. Tem uma participação do N.T. Wright no capítulo que o Amadeu apresentou na semana passada, e ele foi publicado nessa série Ciência e Fé Cristã. Eu acho que não vai dar para ler aí. Mas essa série Ciência e Fé Cristã, se eu não me engano, foi uma das primeiras séries de livros que a ABC2 publicou, uma série de traduções de livros que tratam da relação entre ciência e fé cristã. Então, são todos excelentes, a gente está estudando alguns há um tempo, então fica a dica de leitura, tá bom? O que eu vou fazer aqui vai ser um resumo bem breve. Então, vai dar para vocês entenderem, a intenção é que dê para vocês entenderem o que eu vou falar, mas não vai substituir a leitura do livro. Então, fica a dica de leitura, tá? Então, entrando para o resumo dos capítulos anteriores, eu coloquei aqui os pontos principais que a gente tratou. O primeiro ponto muito importante que o Walton traz é que Gênesis é um documento antigo. Eu vou passar por todos eles rapidamente, depois eu explico melhor cada um. Então, primeiro ele fala que Gênesis é um documento antigo, para depois ele entender o significado de algumas palavras e de algumas ideias que o livro de Gênesis traz. Uma dessas ideias, e que o Walton coloca, é que Gênesis é um relato de origem funcional e não material. E aí, a partir disso, ele começa a entrar na questão de Adão e Eva, que é o principal foco dele. Então, ele vai falar sobre a criação de Adão e Eva. E aí, acho que vocês lembram que no livro de Gênesis tem 2 relatos da criação do ser humano, né? O primeiro no capítulo 1 e depois no capítulo 2. E o que o Walton propõe é que a partir do capítulo 2 não é uma recapitulação do que está no capítulo 1, como muitas pessoas propõem. Mas ele propõe que é uma continuação, então está continuando o relato de criação. Ele também propõe que Adão e Eva são pessoas verdadeiras, que viveram em um passado real, e que Adão foi designado como sacerdote e Eva como auxiliar de Adão. E que o jardim é um espaço sagrado, então Adão é o sacerdote desse espaço sagrado, e as árvores de Deus são a fonte de vida e sabedoria. Depois ele passa a falar sobre os conceitos de não ordem, ordem e desordem, que eu vou explicar. E aí ele vai explicar a questão da serpente, então a gente também vai falar um pouco sobre isso aqui, e ele coloca a serpente como criatura do caos em um reino não ordenado. E aí, por fim, ele entra no Novo Testamento. Então, quando a gente está falando dessas interpretações do Antigo Testamento, e uma preocupação muito grande das pessoas nessa discussão sobre o livro de Gênesis, é a implicação que a interpretação do Gênesis vai ter para algumas doutrinas maiores da igreja e para algumas proposições do Novo Testamento, que o próprio Paulo fala sobre Gênesis, e o Walton está preocupado com isso, e ele se dedica, em muitos capítulos, a explicar quais são as implicações dessa interpretação que ele está propondo. Então, overview aqui bem rápido, porque agora eu vou falar sobre cada um. E eu quis trazer, assim, esse resumo através de algumas citações dele, porque para construir a argumentação dele, pelo que eu entendi, aí vocês podem me corrigir, ele usa geralmente 3 métodos. Então, 3, assim, como se fosse uma sequência de argumentação, né? Primeiro ele vai olhar para o texto em si, então, ok, Gênesis 2, vamos olhar para o texto de Gênesis 2. E aí, nisso, ele vai olhar para o texto original e para as palavras em hebraico. E aí ele faz, muitas vezes, um estudo comparativo das palavras em hebraico que estão no texto de Gênesis com outros momentos da Bíblia em que essas palavras acontecem. Então, o verbo criar, ele pega o verbo criar em hebraico, como ele aparece no livro de Gênesis, e ele vai olhar para o verbo criar em outros momentos da Bíblia, para tentar entender melhor o que aquele verbo está querendo significar naquele texto. Então, essa é a parte que diz respeito à Bíblia em si. Depois, ele vai tentar entender o texto bíblico
usando também algumas aproximações ou diferenciações com outros textos do Antigo Oriente Próximo. Então, ele vai tentar entender como funciona, como era a mitologia dos egípcios, dos assírios, enfim, outros povos que estavam contemporâneos aos judeus. Então, ele sempre vai fazer esse percurso, o texto original, palavras em hebraico, conexão dessas palavras com outros momentos da Bíblia, e depois conexões com o Antigo Oriente Próximo. Eu expliquei aqui bem rápido, mas ele parece fazer isso de um modo muito respeitoso com o texto bíblico, porque ele está partindo dessa primeira premissa, que é Gênesis é um documento antigo, e ele diz que, embora a Bíblia tenha sido escrita para nós, e para todos nós, ele diz, nós não somos o seu primeiro público-alvo, a gente não é a audiência primeira da Bíblia. Então, para a gente ler o texto bíblico, se a gente lê esse texto com as lentes que a gente tem hoje, a gente vai estar comprometendo a autoridade do texto. Se a gente colocar as nossas ideias modernas no texto, e principalmente entender que o texto serve unicamente para responder as nossas questões, que são muito modernas, a gente vai diminuir, vai comprometer a autoridade que esse texto tem e o ensinamento real que esse texto quer passar para a gente. Então, esse livro, ele é um esforço para a gente entender honestamente quais são os ensinamentos que o livro de Gênesis tem para a gente. E ele coloca que nisso nós somos leitores estrangeiros. Eu falei lá no primeiro estudo, para quem talvez lembre, que o passado ele é como um país estrangeiro. Então, quando a gente vai para um país estrangeiro, a gente tem que tentar entender a cultura, como eles se comunicam, quais são os costumes que ele tem, quais são as crenças que eles têm. E quando a gente olha para o passado, é muito parecido. E, segundo Walton, a gente tem que ter um alto grau de disciplina para a gente não assumir as nossas perspectivas modernas e impor essas perspectivas ao texto. E, na maioria das vezes, a gente faz isso até sem querer, porque as nossas perspectivas modernas estão tão enraizadas na gente que é muito difícil a gente sair e olhar para o mundo de outro modo. Mas o mundo antigo é outro, então a gente tem que tentar fazer esse esforço. E ele diz que o melhor caminho para a gente reconhecer... Gente, minha campainha está tocando. Esperem só um minutinho, por favor, que eu estou sozinha aqui em casa. Rapidinho, leiam essa citação. Tá bom. É você, Arthur. Já que você propôs, dê pra gente. Por favor, faça a voz da Marília. Vai, manda ver. Como leitores estrangeiros, é necessário termos um alto grau de disciplina para não assumirmos nossas perspectivas modernas e impô-las ao texto. Na maioria das vezes, porém, nem sequer sabemos que estamos fazendo isso, pois nosso próprio contexto é profundamente intrínseco no nosso pensamento, enquanto que o mundo antigo é completamente desconhecido. O melhor caminho para reconhecer as distinções entre o pensamento antigo e o moderno é começarmos a nos atentar ao mundo antigo. É isso, pessoal. Agora tem que esperar a Maria. Gente, voltei, desculpem. Que time! Eu percebi, é que o meu marido foi no mercado e eu tranquei ele para fora de casa, eu não percebi. Mas, enfim, estou de volta. Vocês leram a citação aí, né? Tá. Deixa eu voltar. Bom, então, é isso que ele vai tentar, esse esforço que ele está tendo nesse livro. Na verdade, esse é um esforço de vida do John Walton, assim, porque todos os livros que ele publica são, em geral, para entender essas questões do Gênesis, porque essa é a área de estudo dele, né? Então, tem alguns livros análogos a esse, né? A gente está estudando o Mundo Perdido de Adão e Eva, mas também tem o Mundo Perdido do Dilúvio, o Mundo Perdido... Eu esqueci os outros, mas tem 6 mundos perdidos aí, que ele vai explorar. Ele tem também um comentário bíblico do Antigo Testamento, que ele fez com outros teólogos. Enfim, é esse esforço que a gente está fazendo aqui, tá bom? De olhar para Gênesis com um olhar honesto mesmo e criterioso, né? Muitas vezes é isso que a gente tem que fazer na ABC2 para entender mais profundamente as questões que a gente trata aqui. Depois, ele vai, então, começando essa exploração aí pelo Antigo Testamento,
ele propõe que o foco, e no mundo antigo e no mundo em que o Antigo Testamento foi escrito, o foco do ato de criar é estabelecer ordem e atribuir papéis e funções. Então, eu até tinha colocado esse gráfico aqui, que no nosso mundo moderno e no nosso pensamento, que é extremamente materialista, mesmo que a gente não perceba, a gente entende criar como trazer do imaterial para o material. Então, você cria algo quando você molda, quando você faz algo material com aquilo. Mas o mundo antigo entendia que criar era estabelecer ordem, era dar função, era dar papel, era dar um propósito para as coisas. Era isso que eles entendiam com o verbo criar. E o Walton propõe isso, explicando o verbo criar tanto ao longo da Bíblia, quanto no mundo do Antigo Oriente Próximo. Então, é exatamente isso que está aqui falando nessa citação. Eu vou ler a partir desses 3 pontinhos aqui. Para Israel, a criação resolve a ausência de ordem e não a ausência de matéria. Se essa imagem de antes retrata a não existência para o mundo antigo, podemos deduzir que a existência também não é uma categoria material, mas a existência é uma categoria funcional, que refere-se a uma situação ordenada. E isso pode até assustar alguns, parece que ele está falando, então, que a criação não foi feita ex nihilo, a partir do nada material, né? Mas não é isso que o Walton está propondo, tá bom, gente? Ele está falando que Gênesis 1 não relata uma criação material, ou seja, quando a narrativa de Gênesis 1 acontece, já havia uma criação material que precisava ser ordenada. Mas ele não está falando que não foi Deus que criou esse material. Ele está falando simplesmente que não é isso que Gênesis está narrando. E a doutrina da criação ex nihilo pode ser derivada de várias outras passagens bíblicas, mas não precisa ser derivada do Gênesis. Então, é basicamente isso, ele mantém a criação ex nihilo, é um princípio dele, tá? E depois ele vai falar sobre o relato que eu falei da criação de Adão e Eva, o segundo relato, e ele coloca que esse segundo relato da criação é uma continuação. Ele tem uma argumentação lá complexa que eu não vou conseguir retomar aqui, mas isso vai levar a gente a entender que a criação de Adão e Eva também não é uma criação material. Então, Gênesis também não está narrando literalmente, materialmente, quando Deus criou o homem e a mulher. O primeiro homem e a primeira mulher. Mas a narrativa que a gente tem de Adão e Eva em Gênesis é uma narrativa arquetípica, ou seja, a gente pode olhar para essa narrativa e pensar o que Deus está falando de Adão e Eva e pensar que isso é para nós também, e que isso é para toda a humanidade. Então, se Adão é formado do pó, toda a humanidade é formada do pó. E ele associa, inclusive, esse formado do pó como a criação de um Adão já mortal. E ele coloca essa questão do pó, explica melhor isso, mas ele vai dizer, então, que isso significa que todos nós somos seres mortais, criados mortais, né? E aí ele vai falar também sobre a criação de Eva. Eu acho que eu não vou entrar tanto em detalhes aqui por questão de tempo, mas Eva funciona da mesma maneira. Então, ele está falando que quando Deus tirou a costela de Adão para fazer Eva, que isso não foi tipo um procedimento cirúrgico, que ele literalmente tirou uma costela. Ele coloca que a interpretação de costela e que a tradução ela seria melhor com a expressão lado. Então, que Deus tirou Eva do lado de Adão. Isso significa que Eva tem a mesma essência que Adão, tem a mesma ontologia que Adão. Isso serve de arquétipo também para toda a humanidade, para a relação do homem e da mulher. É muito interessante isso, porque ele faz aplicações até para a teologia do casamento, né? Enfim. Em ambos os casos, ele sugere que essa interpretação arquetípica de Adão e Eva ela é muito mais rica, porque ela traz uma teologia sobre a identidade do homem e da mulher. E o texto não está fazendo afirmações das origens materiais. Ele fala, inclusive, que isso faz sentido, porque ele fala, né, acho que o Amadeu até falou na semana retrasada, que você não consegue moldar o pó. O pó é algo que você faz assim e ele, né, voa. Então, você precisa de barro para moldar, enfim. E é texto diz pó, e por isso que ele diz que pó não é uma metáfora, né, mas é uma analogia à mortalidade do ser humano. E aí ele diz que ao longo da Bíblia a gente também não encontra outras narrativas de origem material humana.
Então, a Bíblia não está preocupada com origens materiais, ela não está preocupada em fazer afirmações científicas sobre a nossa composição química ou sobre a formação da nossa genética. Essa não é a preocupação da Bíblia. A preocupação da Bíblia é explicar a nossa identidade, a nossa relação com Deus, como a gente foi criado a partir do amor de Deus, né? E ele completa isso falando do Novo Testamento, como o interesse de Paulo, quando ele fala sobre Adão, é mais como um arquétipo para a humanidade do que como progenitor, como alguém que todos nós somos descendentes, né? E aí, então, mas mesmo assim, ok, não é um relato de origem material, Deus não está lá moldando fisicamente algum material e puxando um bracinho e puxando uma perninha e fazendo Adão e Eva, mas, não obstante, Adão e Eva são pessoas reais, verdadeiras, que viveram em um passado real. E ele coloca isso porque, embora Gênesis não necessariamente afirme isso, ele coloca que essa é uma coisa importante para o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, a gente precisa da realidade de Adão e Eva e precisa da realidade e pontualidade de um momento histórico em que o pecado entrou na humanidade. E ele diz que o Novo Testamento entende a realidade do pecado e sua necessidade de redenção entraram no mundo por um único momento, em um evento específico no tempo e espaço. E isso Paulo relaciona com outro evento muito importante que acontece especificamente, historicamente, no tempo e espaço, que é a nossa redenção, que é a morte de Cristo e sua ressurreição. Então, assim como o pecado entrou em um evento, a redenção também vem por um evento, né, que é a morte de Cristo. Por isso que, mesmo com essa narrativa funcional em Gênesis, mesmo assim, a partir do Novo Testamento, a gente entende que o pecado entrou na humanidade e que Adão e Eva eram pessoas reais. Dizer que Adão e Eva eram pessoas reais, em um tempo e espaço real, não significa dizer que eles foram os primeiros seres humanos, e também não significa dizer que todos nós somos descendentes de Adão e Eva geneticamente, tá bom? E ele coloca também que Adão e Eva Adão foi designado como sacerdote e tem Eva como auxílio. E aí que entra essa ideia, né? Mas ok, Adão é um sacerdote, mas onde ele está sendo um sacerdote, né? E aí essa é uma ideia muito interessante que ele propõe, na verdade não é exclusiva dele, né? Mas que quando Deus estava criando o mundo, estava colocando ordem no mundo, dando propósito, o principal propósito que Deus estava dando é que o mundo seria um espaço em que Deus iria habitar, né? E ele coloca o jardim, que a gente vê em Gênesis, como o centro desse espaço sagrado. E é lá que Adão seria um sacerdote, é lá que Adão seria um representante de Deus, um vice-regente de Deus. Então, eu vou ler essa citação porque eu acho que ela é muito boa. Ele diz que o espaço sagrado existe em razão da presença manifesta de Deus. Então, o que é o sagrado? É o lugar onde Deus está. Tudo que é sagrado é o que tem Deus. Acho que intuitivamente a gente entende isso como sagrado também, né? Então, Adão recebeu acesso a esse local como um sacerdote, a fim de se envolver na preservação da santidade desse lugar e na mediação de seus benefícios. E esse espaço sagrado, gente, também era o centro da ordem, porque essa ordem, ela emana de Deus. O Amadeu, eu não coloquei aqui, mas o Amadeu colocou uma imagem muito interessante, que é de um círculo com várias camadas, e no meio está o jardim, que é o centro da ordem. É onde Deus está presente para ordenar o resto do mundo, né? E esse era o jardim. E a ideia de que as pessoas iriam subjugar e dominar o mundo, né, baseia-se na noção que eles teriam um papel contínuo como vice-regente de Deus, né? Isso é uma das ideias da imagem de Deus para preservar a ordem e colocar o mundo sob o comando de Deus. E aí, sobre a questão das árvores, né, ele fala que o jardim é um espaço sagrado, então, e as árvores de Deus são fonte de vida e sabedoria. Então, vocês lembram que tinham duas árvores, né, a árvore da vida e da sabedoria, e o Adão, como sacerdote, e a Eva, eles podem ter acesso a essas árvores. Então, Deus dá acesso à árvore da vida para Adão e Eva, mas ele não dá acesso à árvore da sabedoria. Por quê? Porque Deus estava aguardando um processo de mentorear Adão, né? Na Bíblia, em vários momentos, a gente vê que as pessoas sábias
são as pessoas mais velhas, são as pessoas que já viveram, são as pessoas que adquiriram muitos aprendizados durante a vida. A sabedoria não ocorre de um momento para o outro. Então, é como se Deus tivesse privado Adão dessa árvore naquele momento, porque Adão tinha um relacionamento com Deus que ele poderia, pelo próprio Deus, adquirir essa sabedoria. E, pelo que eu entendi, ele não chega a dizer se essas árvores, elas existiam materialmente de fato ou não, mas isso não importa. O que importa para a gente é o significado que elas têm, né? E aí a gente começa a aprofundar na questão da não ordem, ordem e desordem. Então, vamos entender esses termos. Ordem, começando do meio, né? Ordem é um estado em que as coisas estão, que elas têm um propósito, que elas têm um papel, que elas têm uma função. A não ordem, que vem antes, não é necessariamente algo ruim, não é necessariamente uma bagunça, mas é só um estado em que as coisas não têm nenhuma função e não têm nenhum papel. Já a desordem é uma bagunça. A desordem é quando os papéis estão desajustados, quando as funções estão mal distribuídas. E quando Gênesis está narrando uma criação funcional, é isso que ele está propondo, que o mundo estava com uma não ordem, e essa é a tradução que ele propõe para aquela expressão, né, de que a terra estava sem forma e vazia, ou seja, havia algo material, mas não estava ordenado. E Deus, através da criação, estava ordenando, estava dando uma função para cada coisa, estava dando uma função para o céu, uma função para a lua, uma função para o sol, uma função para os animais. E ele estava aos poucos ordenando o mundo. E aí entra o pecado, e em Gênesis o pecado entra por meio da serpente, e o Walton coloca que a serpente era uma criatura do caos, ele era uma criatura que ia promover a desordem. Era uma criatura que ia interromper esse processo de ordenação que Deus estava fazendo. E aí, no diálogo, né, da serpente com Eva, ele fala que Adão e Eva eles escolheram fazer de si mesmos o centro da ordem, a fonte da sabedoria. Por isso que eles tomam da árvore da sabedoria. É como se eles estivessem falando, Deus, a gente não precisa que você seja o centro da ordem, deixa que a gente cuida disso, a gente vai ser o centro da ordem. Só que o que acontece? O ser humano não é a fonte da sabedoria, Deus é a fonte da sabedoria por definição. Então, o que acontece é que a desordem entra no mundo, porque ao invés de deslocar o eixo da ordem de Deus para o ser humano, que era talvez aí o plano de Adão e Eva, eles entram à desordem, porque eles não conseguem ordenar o mundo como Deus ordena. Eles não são os criadores do mundo, afinal, né? Então, ele coloca que a queda foi a decisão de ser como Deus. Não há sugestão alguma de que eles tenham se tornado oniscientes e onipotentes, porque, a gente fala, eles queriam ser como Deus, mas Deus é onisciente e onipotente. Mas o texto não fala sobre Adão e Eva se tornarem oniscientes e onipotentes. Então, ele propõe que, por tomarem do fruto desobedientemente, eles tentavam ser como Deus, se posicionando como centro e fonte de ordem. Só que Deus é a fonte de sabedoria. Então, por isso que ele é o centro. E a verdadeira sabedoria só vem de Deus, né? Não de nós mesmos. Então, o resultado é que esse eixo, ele é deslocado, né? E aí entra a desordem no mundo. E a desordem, isso que é o mais legal, né? Não é nada legal, na verdade, mas isso que é o mais interessante, que essa desordem que se estabeleceu, que hoje talvez a gente chame de pecado, ela se estendeu para todo mundo, para toda a criação, para todas as pessoas. Até hoje, a gente vive num mundo de ordem, não ordem e desordem, porque a gente interrompeu esse processo de ordenação de Deus, a gente dificultou esse processo. Então, ainda tem coisas que não estão ordenadas, mas a gente tem coisas que estão ordenadas, né? Tanto que a gente consegue olhar para o mundo e entender ele. Se tivesse totalmente desordenado, a gente não entender nada do mundo. E a desordem está aí, né? Então, a gente vive, para quem conhece aquela expressão lá do já e ainda não, do reino de Deus, é um pouco similar. Na verdade, eu acho que é bem análogo esse conceito, né? Então, a gente tem ordem, mas a gente tem desordem também. E essa desordem entrou nesse evento pontual, né? Nossa, a gente já deu 22 minutos, né? Mas tá bom. E aí, todas as pessoas estão sujeitas ao pecado e à morte por causa da desordem no mundo, não por causa da genética. Então, aquela ideia de que, ok, nós somos descendentes de Adão e Eva, então a gente tem o DNA de Adão e Eva, ou sangue, sei lá, e por isso a gente tem o pecado,
ele fala que essa ideia é muito equivocada e que ela vem de uma visão muito materialista que a gente tem hoje, mas que a gente está sujeito ao pecado e à morte porque o mundo está desordenado, né? E por isso que ele coloca que não é necessário que Adão e Eva sejam os primeiros seres humanos, né, para a gente ter o pecado no mundo. E aí Jesus é quem veio resolver essa situação. Na verdade, ele coloca, né, e através da história de Israel, de Noé, de Abraão, dos profetas, e ele faz uma grande narrativa bíblica muito bonita, inclusive, de que Deus está, aos poucos, reordenando o mundo, né? E Jesus é como se fosse o clímax dessa ordenação. E ele é a pedra angular do plano de Deus para resolver essa desordem que está estabelecida aí. E então ele fala que Jesus, que foi o melhor Adão, ele foi capaz de realizar aquilo que Adão e Eva não conseguiram, porque Adão e Eva tinham sido chamados para ser vice-regentes de Deus, para estar junto com Deus nessa tarefa de ordenação do mundo, mas eles não quiseram, porque eles não queriam fazer isso com Deus, eles queriam fazer isso por eles mesmos. Então, mas Cristo consegue, porque Cristo era Deus também. E vida e ordem são alcançadas por meio de Cristo. Então, quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim. O que acontece, gente? O que estava lá no jardim? A árvore da vida, ou seja, eles perdem acesso à árvore da vida, né? E aí, eles perdem a vida, né? E Cristo é quem cumpre a lei, ou seja, ele cumpre toda aquela ordem fundada por Deus, ele cumpre a aliança, que é aquele programa divino que Deus fez lá com Abraão, e ele cumpre a criação, porque Cristo é a imagem de Deus e Cristo pode novamente ser o centro da ordem do mundo. Ele pode tomar de volta esse centro da ordem e aos poucos Deus ir reestabelecendo a ordem no mundo. E aí, por fim, ele vai se dedicar um pouco mais sobre o emprego de Adão em Paulo, né? E ele diz que esse emprego diz mais, e essa é uma interpretação muito interessante que eu queria muito poder ler mais do N.T. Wright para entender sobre isso. Depois, quem manja mais do N.T. pode falar um pouco mais ou recomendar alguns livros. Que quando Paulo fala do efeito do pecado, ele está falando mais sobre o efeito do pecado no cosmos do que o efeito na humanidade, ou em um ser humano, ou só em nós mesmos, né? E ele coloca que essa história de salvação, ela é muito maior do que uma salvação simplesmente para Marília ser salva, ou para Amanda ser salva, ou para o Arthur ser salvo. Mas a mensagem de salvação é a mensagem de Deus restaurando e ordenando o seu reino. Então, essa mensagem não deveria ser sobre só nós, mas sobre a criação toda, né? Por isso que Paulo diz que toda a criação anseia, né? Aí tem aquele versículo lindo que eu queria poder abrir a Bíblia, só que eu percebi que eu não estou com a minha Bíblia aqui. Mas toda a criação anseia por esse momento em que a ordem vai ser restabelecida, porque quando a desordem entrou no mundo, não foi só o ser humano que sofreu, mas toda a criação sofreu também. E, enfim, é isso que Jesus anuncia, que é Deus tomando de volta o seu trono como rei, no reino dele, e é isso que a gente devia anunciar também. Por fim, depois de tudo isso, dá um respiro. Se você não prestou atenção até agora, preste agora, porque agora que vem novidade. Eu vou entrar na proposição 20, em que ele diz que não é essencial que todas as pessoas tenham descendido de Adão e Eva. Então, não é essencial que eles tenham sido os primeiros seres humanos, dos quais todos nós somos descendentes. Então, ele faz uma discussão preliminar, porque essa questão, ela acaba esbarrando bastante em alguns conceitos científicos, né? E, gente, eu não sou nem teóloga, né? Tô falando um monte de coisa aqui de teologia, mas num esforço muito grande de entender o que a Bíblia está dizendo. Mas também não sou cientista, né? Para quem não sabe, eu faço filosofia, então eu não vou ter muito a dizer sobre as questões científicas, mas eu vou colocar aqui o que o Walton coloca também. E ele coloca, né, que Gênesis 2, tudo que eu já falei, está falando sobre a natureza das pessoas e não sobre as origens materiais de Adão e Eva. Então, a gente pode considerar as afirmações científicas no próprio mérito delas. A gente não precisa ficar se preocupando em dispensar as afirmações científicas porque elas contradizem afirmações bíblicas. Porque, gente, eu não sou cientista, mas eu amo estudar filosofia da ciência. E uma coisa que eu posso dizer é que a ciência nunca vai dizer nada sobre a natureza das pessoas. A ciência nunca vai provar que a gente é a imagem de Deus. Nunca vai provar que nós temos um relacionamento com Deus. Isso não diz respeito
o escopo que a ciência tem. Então, a gente pode considerá-la em seu próprio mérito. Vamos ver o que ela está dizendo, né? Porque a Bíblia está dizendo sobre outras coisas. E ele, daí, desenvolvendo um pouco mais isso, ele coloca que um consenso científico moderno é a questão da ancestralidade comum. Eu até conversei com a Bia Furtado para entender um pouco melhor disso, e acho que vocês já devem conhecer algumas dessas arvorezinhas aqui que eu coloquei, que explicam um pouco essa questão da ancestralidade comum. Então, existe uma... Vocês veem no meu mouse aqui? Tipo, uma bolinha azul? Não, amiga, eu acho que você tem que ir na janela do público e botar o mouse. Ai, puxa vida. Peraí, então. Agora vocês veem? Agora sim. Ah, boa. Então, esse conceito de ancestralidade comum, né? Então, teve uma linhagem ancestral primeira, e ela foi se derivando por meio de vários processos que depois ele vai falar um pouquinho, para chegar... Isso aqui é o tempo, tá? É como se aqui fosse, tipo, ano zero, e aqui 2021, sabe? Só que óbvio que, né, isso é muito mais ramificado e complexo. Mas, então, o conceito de ancestralidade comum, só para não deixar de dizer, é muito mais complexo do que aquela arvorezinha de macaco que a gente vê geralmente, sabe? Que é uma linhazinha, que tem um macaquinho assim, aí vai outro assim, daí é o ser humano mexendo num iPhone, sabe? É muito mais complexo que isso, não é só uma linhagem direta, não é que um macaco pariu um ser humano, gente. Isso é extremamente complexo para a ciência, tá? Então, só para dizer que a gente talvez não entenda completamente o conceito de ancestralidade comum, que a gente está muito preso naquela imagenzinha do macaco e a gente fica muito assustado com ela. Por isso que eu quis trazer essas ordens. E aí aqui o tempo, ele vai... É uma outra árvore, né? Mas tem o mesmo conceito, que o tempo vai de baixo para cima. Então, aqui tem... Cada nó vai representar... Não sei se é tipo uma espécie ou... Não é um reino, né? Não sei. Daí os biólogos explicam melhor. Mas, então, por exemplo, quem está aqui quem tá aqui no D, tem os ancestrais que estão por aqui, ó. Enfim, e aí aqui está o nosso ancestral comum e nós estamos bem ali em cima, né? E, por exemplo, esse aqui é interessante, esse pontinho aqui tem ancestrais comuns que são exclusivos dos grupos D e E. Então, o grupo A não tem um ancestral comum que está aqui, ó, nem o grupo B. Então, enfim, a complexidade aí dos estudos genéticos. Voltando aqui na minha tela para ver vocês. E isso aqui é mais ou menos consenso científico, tá bom, gente? Então, para quem é do mundo das ciências naturais, eu acho que é um paradigma que está aí e que é necessário, inclusive, para fazer vários outros estudos de genética, né? Daquele negócio do projeto Genoma lá, para quem conhece o Francis Collins, enfim, isso tudo está baseado nisso aqui que eu estou apresentando. Desculpa apresentar tão porcamente, mas é porque eu estou ainda tentando entender essas coisas, né? Então, na evidência científica moderna, não houve um primeiro ser humano. Então, não é como se isso aqui fosse, um ser humano e aí, tipo, vários seres humanos, né? Não. Parece que os estudos demonstram que não houve um primeiro. Então, isso principalmente porque a diversidade genética que existe na humanidade, então, ok, somos todos seres humanos, mas tem uma diversidade genética enorme entre nós. E essa diversidade não poderia ser traçada até 2 indivíduos unicamente, mas requer uma população genética de milhares de indivíduos para a gente ter a diversidade que a gente tem hoje. Aí fica a questão, a Bíblia afirma outra coisa? Para responder isso, ele se baseia em 2 questões. Primeiro, a Bíblia afirma que Adão foi o primeiro ser humano, e a Bíblia afirma que todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva. Se a Bíblia afirmar que Adão foi o primeiro ser humano e que todos são descendentes de Adão e Eva, ok, a gente vai ter algum motivo para talvez questionar a evidência científica. Mas vamos olhar para a Bíblia e ver se é isso mesmo que ela está falando. E aí ele coloca algumas tentativas de conciliação, que eu não vou entrar nelas. Ele fala da Eva mitocondrial e Adão como cromossomo Y, o tamanho da população da origem genética e Adão e Eva entre uma população inicial. Ele coloca um problema em todas essas propostas, que elas requerem alguma aceitação seletiva dos achados científicos, ou seja, eu aceito isso aqui, mas isso aqui eu não aceito. Ou uma interpretação bíblica muito ajustada ou muito forçada. Então, ele não é muito a favor dessas 3 propostas. Vocês podem pegar no livro para entender um pouco melhor delas, talvez vocês vejam elas por aí, inclusive no meio religioso, né? Mas ele quer fazer uma proposta
que a gente possa olhar para a ciência entendendo a complexidade dela e o paradigma que a gente está hoje na ciência moderna, e que a gente pode olhar para a Bíblia e não ficar forçando uma interpretação, não ficar forçando dizer que a Bíblia vai de acordo com o que a ciência diz, mas olhar para a Bíblia honestamente, tentar entender o que ela diz de fato. E aí, ok, então o que a Bíblia afirma? A gente já falou aqui muito de Gênesis 2, e que Gênesis 2 não está forçando que Adão seja o primeiro homem, que Adão e Eva sejam o primeiro casal, então não vou retomar tudo que eu acabei de falar. Mas daí ele começa a entrar no Novo Testamento, né? E aí ele traz esse versículo de 1 Coríntios 15, 45, que está aí na tela, que Paulo diz que as Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou o ser vivo, mas o último Adão é o Espírito que dá a vida. E parece que Paulo está aqui muito mais interessado no papel arquetípico de Adão, né? Do que, de fato, em Adão ser o ascendente genético de toda a população humana. Ele explica isso melhor no capítulo 10. Então, para quem quer entender um pouco mais, releia o capítulo 10. Eu não vou retomar tudo aqui, porque acho que está em alguma apresentação nossa, né? Mas ele fala que aqui a gente também não precisa ler como um descendente genético, né? Adão como nosso descendente genético. E aí ele coloca Atos 16, 20, que diz assim, eu acho que essa tradução é da NVT que eu coloquei. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. E aqui o Walton faz uma interpretação exegética, eu acho, do texto de Atos. Ele coloca o contexto em que Atos está também, retoma o discurso, né, que está acontecendo da onde foi extraído esse versículo. E ele diz que o que ele quer indicar é que todas as nações, elas são dependentes de Deus. Dentro do contexto em que está inserido esse discurso, o interesse também não é que de um só sangue, do sangue de um só homem, todos foram tendo vários filhos até que todas as nações foram cumpridas. Ele não está falando das origens biológicas humanas, mas ele está retomando aquele sentido de criar num sentido de dar uma função, de dar organização, né? Então, que as nações foram sendo organizadas, foram sendo identificadas por Deus. E, inclusive, ele fala que, segundo o Antigo Testamento, esse aqui é um exemplo que eu achei muito interessante, que valia a pena dizer aqui, que no Antigo Testamento, ele coloca lá que em Gênesis 10, 32, diz que todas as nações vêm a partir dos 3 filhos de Noé. E ele está falando que Paulo está se referindo a isso nesse versículo, mas mesmo assim, aquilo é o que está no texto de Gênesis 10. Aí a questão fica: aquilo é o que o texto de Gênesis 10 quer ensinar para nós, ou aquilo é simplesmente uma crença que havia naquele tempo que não precisa necessariamente ser um ensinamento para nós? E ele fala que isso acontece em vários outros momentos bíblicos. E é esse esforço que a gente está tentando fazer aqui, de que dentro da Bíblia a gente tem vários momentos, várias ideias que não são necessariamente ensinamentos, que não é isso que a Bíblia está tentando nos ensinar, mas aquilo é simplesmente uma ideia que estava permeada na época em que a Bíblia foi escrita, ou para o público para o qual a Bíblia foi escrita. E quando a gente separa essas coisas, ok, o que a Bíblia está tentando ensinar e o que a Bíblia está simplesmente falando, a gente olha para o ensinamento bíblico de um modo mais honesto e entende o ensinamento bíblico para nós de um modo mais profundo, né? Porque a gente não precisa ter a mentalidade de um judeu de 4 séculos antes de Cristo para entender os ensinamentos bíblicos, né? A gente pode entender com a nossa mentalidade. Ele também vai falar de Gênesis 3:20, que fala que Eva é a mãe de todos os viventes. Ele também fala que a expressão mãe de todos não se refere necessariamente à biologia. Gente, quando eu fui passando por isso, eu fui pensando, nossa, quanto a nossa mente é viciada. O quanto a gente só quer ver as coisas de um modo material, de um modo científico, de um modo naturalista. Tipo, o quanto de riqueza que a gente perde quando a gente olha com essa simplicidade para os textos, né? Bom, a explicação está mais profunda lá, para quem quiser ver, porque meu tempo está meio acabando já. Nossa, gente, pera, eu ainda estou na proposição 20.
Ok, ele vai falar sobre as questões da genealogia também, e é mais ou menos a mesma explicação que eu dei para todos os outros. Indica que a ideia de que Adão era o primeiro homem pode ser uma ideia presente no tempo, mas não precisa ser um ensinamento para nós. Deus está simplesmente utilizando os contextos, né, os conceitos contemporâneos daquelas pessoas como uma estrutura para comunicação. Enfim, para quem quer entender mais, também assista o primeiro encontro que a gente fez aqui, a gente falou sobre isso. E aí ele diz, né, para fechar essa parte, em todos os casos, enquanto a Bíblia poderia ser lida como sugerindo que Adão foi o primeiro ser humano, é mais questionável se ela está fazendo uma afirmação científica, que poderia ser controversa em relação à possibilidade de que a humanidade moderna descenda de um conjunto de ancestrais comuns, como indicado na evidência genética. Eu concluiria, então, que qualquer argumentação que a Bíblia afirma que Adão é o primeiro ser humano é questionável. Então, eu acho que várias vezes ele é bem humilde na proposta dele, porque ele não vai simplesmente taxando as ideias dele. Mas ele coloca, olha, gente, parece que não é tão simples a gente dizer que a Bíblia afirma que Adão era o primeiro homem. Eu acho que isso é meio questionável, parece que existe uma complexidade exegética maior, vamos olhar melhor para o texto. Enfim, aí ele apresenta a proposta dele. Então, resumindo, né, biblicamente não é essencial que todas as pessoas tenham descendido de Adão e Eva. A partir daí, a gente pode partir para a proposição 21, que diz que os seres humanos podem ser vistos como criaturas distintas em uma criação especial de Deus, mesmo que tenha havido uma continuidade material. Aqui entra esse conceito de continuidade material, né? Que remete ao conceito de ancestralidade comum. Então, se houve uma ancestralidade comum, houve uma continuidade material entre as espécies. E isso também é um consenso científico de que houve essa continuidade filogenética. Ai, gente, árvore filogenética é o nome daquela árvore que eu estava mostrando, não estava lembrando qual era o nome dela. E aí que o modelo evolutivo, ele busca explicar como que se deu esse processo de mudança gradual. Então, esse é o consenso da continuidade material. A evolução é um modelo para como aconteceu essa continuidade. E é também uma teoria que se atualiza constantemente, né? E aí, isso que é importante, a gente entender que continuidade material é diferente de evolução. Assim como eu, pessoalmente, gostaria de saltar que a evolução enquanto uma teoria científica é muito diferente do que evolução enquanto uma teoria, assim, filosófica, de cunho filosófico. Então, de que as espécies, né, estão também evoluindo ontologicamente, né? Acho que vocês já viram essa ideia em algum lugar. E a evolução, no sentido científico, né, ela diz mais sobre a continuidade material e o processo material que fez com que as espécies evoluíssem, do que faz um juízo de valor, de que uma espécie que ano X é melhor do que uma espécie de que ano X menos 1. Ok, queria explicar isso melhor, mas não vai dar tempo aqui. E aí, como ele está falando aqui na proposição 21 sobre os seres humanos serem criaturas distintas, ele vai querer entender o que é distinto no ser humano. Será que a distinção que tem entre nós e os outros animais é algo que pode ser visto neurologicamente? É algo que a gente pode dissecar o nosso cérebro e ver? Ele diz que não. Ele diz que o caráter distintivo do ser humano, ele tem natureza espiritual e não natureza material. E aí ele separa em 3 pontos. Então, o papel espiritual que o ser humano tem, a natureza espiritual que o ser humano tem e a imagem de Deus que nós portamos e que nos identifica. Com papel espiritual, ele está falando sobre a questão do sacerdócio, que eu já expliquei lá sobre Adão e Eva serem arquétipos e Deus deu a Adão e Eva a função de serem sacerdotes no espaço sagrado, né? Então, essa é a ideia que ele já apresentou. Quando ele fala de natureza espiritual, ele está falando de que o ser humano, e o que diferencia o ser humano é que nós somos muito mais do que matéria, né? Nós não somos simplesmente matéria. E essa natureza espiritual é uma descontinuidade, mas é uma descontinuidade espiritual, não uma descontinuidade material, com o resto da criação. E aí ele vai entrar no conceito de imagem de Deus também. Então, uma coisa que nos distingue é que nós, seres humanos, somos a imagem de Deus. E essa imagem de Deus nos dá uma função, uma identidade, uma substituição e um relacionamento. Eu vou explicar cada um meio rapidinho.
com função, ele quer dizer aquilo também que ele já explicou, que nós somos como vice-regentes de Deus. Nós somos mordomos, né, desse mundo, que estamos encarregados de subjugar e governar esse mundo. Então, essa é a nossa função no mundo. Mas a imagem de Deus também diz respeito à nossa identidade. Ela não é só algo que nós carregamos por aí, ela é algo que nós somos, né? E esse ato em que Deus doa a sua identidade para nós é um ato espiritual, é uma criação especial de Deus, do ser humano. E, por fim, isso nos torna também substitutos, né? E aí ele retoma algo que ele já tinha falado sobre os reis assírios, que quando eles dominavam algum povo, eles colocavam uma estátua deles nesse povo, tipo, nessa terra que eles tinham dominado, porque ali, através daquela estátua, eles estariam presentes naquele território que eles dominavam. E é um pouco isso que Deus faz com nós. Então, nós somos um repositório para a essência divina. E nós comunicamos ao mundo sobre o rei que está presente nesse espaço. E, por fim, o relacionamento, que é pressuposto em todas essas funções. Tudo isso que eu falei sobre a imagem de Deus pressupõe um relacionamento de nós com Deus, né? E isso é o que quer dizer imagem de Deus, nessas 4 aplicações aí. Por fim, podemos afirmar que todos os seres humanos, né, não só Adão e Eva, devem ser considerados como participantes da imagem divina. Ela é algo mais corporativo do que individual, então é algo que diz mais a respeito da humanidade em geral, do que da Marília, do que do Arthur, do que do Amadeu. Além disso, fica claro, a partir das ocorrências do texto bíblico, que a imagem não foi perdida quando Adão e Eva foram expulsos do jardim. A imagem não foi perdida, porque nós continuamos com todas essas funções, mas essa imagem foi manchada, né? Então, as funções que eram confiadas a nós em Gênesis 1 ainda são a nossa responsabilidade, só que a nossa habilidade de executá-las foi dificultada por causa da nossa atual condição num mundo totalmente desordenado, né? Totalmente desordenado, não, um mundo desordenado, né? Também tem ordem no nosso mundo. Então, por fim, essa é a proposição 21, que os seres humanos podem ser vistos como criaturas distintas em uma criação especial de Deus. Isso não significa que não tenha havido uma continuidade material, uma ancestralidade comum, mas que espiritualmente nós somos diferentes do resto da criação. Então, essas são todas as proposições que a gente tem no livro. Eu espero que tenha dado para entender nesse panorama geral que eu dei. E depois a gente fala sobre questões específicas aí no momento de debate. E queria partir para algumas conclusões e reflexões que o John Walton traz, e algumas que eu pensei também, que basicamente diz por que essa discussão precisa continuar. E aí eu quero fazer um parênteses e dizer que muitas pessoas que chegam a ABC2, eu não cheguei nessa pegada, mas muitas pessoas que chegam na ABC2 para conhecer é porque querem falar sobre o debate das origens, né? Que é muito relevante. E aí, quem é já mais antigo da ABC2 fica tipo, ai, mas o debate das origens, poxa vida, que preguiça, né? De novo. Mas ler essa conclusão do Walton me fez lembrar do porquê esse debate é importante. Por que esse debate não é simplesmente teórico, não é simplesmente doutrinário, mas esse debate diz respeito a muitas implicações práticas para a nossa fé. O primeiro deles é o cuidado com a criação, né? Então, quem a gente acredita que a gente é enquanto ser humano, vai também definir como que a gente se posiciona com relação à criação, como a gente trata a criação, como a gente se relaciona com a criação. E quando a gente entende que nós somos vice-regentes de Deus, que ele nos confiou esse governo e domínio, gente, isso é muito bizarro de entender. Tipo, sabe, eu não sei se vocês já viram isso, mas quando vocês, sei lá, preciso fazer faxina na minha casa, e só que não vai dar tempo de fazer faxina, então eu vou chamar alguém para fazer para mim. Eu tô confiando a essa pessoa a minha casa para ela, tipo, cuidar de cada detalhe, deixar bonitinho, ordenar. E, gente, é isso, assim, sabe? Não é uma relação análoga diretamente, mas pense em você confiando sua casa para alguém. É isso que Deus fez com a gente. E quando a gente entende isso, que nós somos seres especiais, a gente entende que a gente não pode abusar, assim, da criação. A gente tem que cuidar dela. A gente tem uma responsabilidade de manter esse espaço que é sagrado
porque Deus está nesse espaço, né? Em última instância, esse espaço é dele. Então, essa é uma grande implicação aí que se relaciona com teologia da natureza, né? A outra questão importante é o ministério, né? E aí ele começa a retratar uma realidade que, para quem está na universidade, talvez já tenha visto bastante, de pessoas que trabalham com esses conceitos científicos ou trabalham no mundo científico e que muitas vezes no laboratório ou na academia eles são marginalizados e aí eles vivem muitas dificuldades dentro do ambiente acadêmico por isso, e quando eles chegam na igreja buscando um acolhimento, buscando um lugar em que eles pertencem, a igreja só reage com suspeitas, a igreja duvida da fé dessas pessoas e dizem que elas não podem fazer isso que elas estão fazendo e serem cristãs ao mesmo tempo. E essa pessoa acaba ficando desamparada, e ela chega na ABC2 e encontra seu lugar ao céu. Mas o quão bom seria se todas as igrejas também tivessem esse entendimento, né, de ministério. E às vezes, inclusive, essas próprias pessoas ficam confusas, né, porque às vezes a pessoa não tem acesso a um Peter Harrison, a um John Walton, e ela pode realmente achar que o que ela está estudando, ela não poderia estar estudando enquanto cristã, porque aquilo está contradizendo a fé dela. E é o nosso papel ajudar essas pessoas a entender esses temas tão complexos, tão difíceis, né? Isso faz parte da nossa missão enquanto ABC2. Isso eu entendi que é muito o que o Matheus falou no devocional dele também. Por fim, a questão do evangelismo também, né? Então, ok, a gente tem muitos cristãos muitos não cristãos que são opostos ao cristianismo, que não querem saber e só falam mal dos cristãos e consideram que a gente é um povo ignorante que segue uma mitologia antiga, né? Mas nem todo mundo é assim, gente. Tem gente que está disposta a ouvir, tem gente que está disposta a entender, tem gente que está carecendo, está precisando conhecer Jesus. Só que aí se a gente vai e fala para eles, olha, você não basta só conhecer Jesus, você tem que acreditar que a Terra foi feita em 7 dias, tá bom? E aí eles ouvem isso e eles vão conectar essas duas coisas e eles podem acabar não aceitando a Cristo, porque eles precisam rejeitar conclusões científicas para isso. Então, esse é um passo que eles não podem dar. Por outro lado, na verdade, tem o outro lado da moeda, que é também aquelas pessoas que acabam rejeitando a ciência por completo, porque elas acham que isso vai atacar a fé delas, né? Então, coloca a ciência num grande pacote, e aí, junto com evolução, coloca vacina, coloca terra redonda, e vai colocando mais um monte de coisa, e a gente cria essa oposição, né, entre fé e ciência. Um dia a gente vai falar mais sobre isso, que é um assunto grande, né? E aí ele fala que a gente tem que entender que não é necessário que você creia que a Terra é jovem, e não é necessário que você rejeite o modelo evolutivo para ser cristão. O evangelho é claro, creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Tipo, tenha Jesus como seu Senhor e Salvador e você vai ser salvo. E não creia que a Terra foi criada em 7 dias e você vai ser salvo, né? Por fim, ele fala da consideração sobre o futuro, e ele vai considerar as nossas crianças e jovens que podem ter essa narrativa de oposição, e aí eles podem ir para a escola ou em outros lugares ouvir apresentações sobre evolução, sobre ancestralidade comum, e criar um conflito de autoridade. Então, ou eu vou acreditar em tudo que aquele meu professor está falando, ou eu vou acreditar naquilo que o meu pastor está falando. E aí eles acabam deixando de acreditar no que o pastor está falando, não porque eles não creem em Jesus, mas porque eles entenderam que há uma oposição, quando na verdade nem há. E aí ele fala que não existe a necessidade da gente perder os nossos jovens para esse debate. E ele fala que não importa se você, ou se eu, ou se qualquer pessoa que está lendo esse livro vai ser simpático às conclusões científicas ou não, vai entender de fato a evolução ou a ancestralidade comum e considerar como uma visão coerente. Não importa isso. E também não importa se você concorda ou não com as conclusões teológicas ou exegéticas desse livro. Porque a gente tem que pensar além de nós mesmos. A gente tem que aceitar o fato de que a fé cristã não precisa ter exatamente o mesmo perfil para todo mundo, né? É claro que existem algumas crenças que vão colocar alguns fora ou dentro desse negócio que a gente chama de igreja. Mas certamente as crenças discutidas nesse livro não são desse tipo, gente. Certamente tudo que ele está falando aqui, eu diria assim, isso é Marília falando, tá?
mas não é essencial para a salvação de alguém. Isso não, eu acho que isso não está no pacote principal. E ele discutiu as coisas que estão no pacote principal também, porque ele falou de doutrina da queda, ele falou de salvação, ele falou de reino, mas acreditar que o mundo, que Adão e Eva são os nossos pais genéticos e que nós somos descendentes deles fisicamente, não está nesse pacote de crença essencial, gente. E mesmo se tiver, aqui a gente tem bons motivos para entender como essas crenças funcionam de um modo mais justo biblicamente, né? Por fim, ele fala, né? E aí, essa é o final da conversa toda. Pense nos nossos filhos e netos, né? Quando eles chegarem na universidade, tendo aceitado algum entendimento científico sobre as origens humanas e entendido aquilo em profundidade, passado um semestre, 3 semestres estudando só sobre ancestralidade comum, só entendendo os cálculos genéticos, e aí eles vão voltar para a igreja, eles vão ter entendido tudo aquilo. E o que a gente vai fazer? A gente vai denunciar? A gente vai deserdar? A gente vai conduzi-los porta fora da nossa igreja? Ou a gente vai sugerir que talvez haja formas fiéis de interpretar a escritura que vão permitir que eles mantenham a ciência e mantenham a fé. Ele fala que a gente pode acreditar que esse caminho não representa uma concessão que vai diminuir nossa fé, mas que vai abrir novas portas para o entendimento, que a geração futura, ou que a nossa geração, inclusive, talvez reconheça como essencial. Talvez a gente reconheça como essencial que algumas afirmações científicas sejam aceitas por nós, né? E eu acho que a pandemia está mostrando isso, quando a gente coloca tudo num pacotão só da ciência e fala que é contra a fé, isso pode dar muito errado, né, em termos de saúde pública aí. Então, o tema das origens é só um pedacinho disso, mas que a gente tem a oportunidade e pode entender melhor o que a Bíblia diz sobre isso, e é isso que a gente tentou fazer. Eu não sei se vocês aqui aceitaram ou concordaram com todas as ideias do Walton, mas acho que esse é o momento da gente falar sobre isso. A gente ainda tem 45 minutos, graças a Deus. Então, é isso, gente. Vou voltar aqui para vocês. Sensacional, amiga. Que capacidade de síntese, né? Porque você falou tudo em 44 slides, eu notei, é tipo muita coisa. Vocês estão vivos, gente. Estamos vivos, eu acho. Mas antes da gente ir para as questões e para aproveitar para o povo ir pensando e esquentando, eu ia falar para a gente tirar o print agora, aproveitar que a maioria da galera está aqui. Aí eu ia pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente poder postar lá no nosso Instagram todos vocês bem bonitos. Eba. Eu vou preparando as coisas aqui enquanto vocês se preparam aí. Peraí. Por favor, sorriam. Bruna, Wellington, falta só vocês. A Bruna tá tadinha da Bruna. Que tristeza. Tá bom, gente, vamos lá. Guerreira, Bruna guerreira. 1, 2, 3. Muito bom. Acho que foi. Deixa eu só confirmar aqui. Foi. Beleza. Obrigada, gente. É isso, gente. Ninguém piscou. Eu não sei, eu não vi se alguém piscou. Se piscou, a gente faz Photoshop. Alguém tem algum comentário? Quer puxar aí uma discussão, gente? Tem alguns comentários aqui no chat, mas se a gente quiser ir com calma, porque são comentários um pouco polêmicos. O Ageu tá aqui, gente? Ele tava, amiga, ele passou, deixou ótimos comentários e saiu. Poxa, Ageu. Mandar a gravação para ele depois. Sim. Quer dar uma lida aqui no que tem? Eu não estava vendo durante o... Tá. Se vocês quiserem comentando, pode levantar a mão ou só abrir o mic e falar, tá, gente? Mas eu vou ler aqui o que ele colocou. Ele falou que ficaria... merece atenção detalhes como na descrição de Gênesis 3, que não expressa desejo ou ordem de Deus sobre o domínio do homem sobre a mulher, mas apresenta a consequência do pecado na relação de gênero. O machismo e patriarcalismo aparecem como expressão de pecado estruturado nas culturas. Outra questão. Se admite origens diversas para o humano, como se explica que todos os grupos humanos têm profunda semelhança genética? Afastar a existência de um casal primordial em nada ajuda. Nada impede que Adão e Eva, além de serem arquétipos, apontem para uma origem pessoal direta no ato criativo divino. Tenho reservas a hipóteses desse autor que ainda não li, mas espero ler.
Tá. Comentários, Marília. Sobre o primeiro comentário, eu acho que precisaria ter uma escolha aí dos termos, né? Talvez mais cuidadosa para a gente não entrar em alguns pacotes epistêmicos aí meio questionáveis para a galera, mas eu acho que a consequência da desordem no mundo, né, diz respeito também ao entendimento do papel do homem e da mulher. Então, né, a interpretação dele é que a mulher foi tirada do lado do homem, né? Isso é uma verdade ontológica para a mulher. Então, isso diz respeito a quem homem e mulher são, né? E que estão um do lado do outro. E aí, na desordem, isso fica desordenado também. Eu acho que isso é bem simples de entender, né? Aí, para a gente falar sobre patriarcado e outras coisas, não sei se precisa ir tão longe, mas eu acho que, assim, é muito simples, gente. A relação entre homem e mulher também está em desordem. A gente também tem que buscar trazer ordem para isso. Então, né, nem sei se precisaria dizer mais, sabe? Alguém quer dizer algo sobre isso? Ok. Vou repetir o meu comentário que eu coloquei logo embaixo do comentário do Ageu, que isso é a própria consequência da queda, que ela rompeu todas as nossas relações. Desde lá o pessoal fala, não, a culpa não é minha. Adão falou, a culpa foi da Eva, ela me deu fruto. Eva falou, não, a culpa foi da serpente, ela me induziu. E isso estragou todas as nossas relações, e homem e mulher é uma delas. Então a gente precisa muito da redenção justamente para levar novamente esse status de relação como Deus assim imaginou. Sim. Nossa, eu não tinha visto seu comentário. Ah, ok, agora eu vi. Sim, e aí vocês veem como, assim, é muito mais profundo o negócio do que um procedimento cirúrgico de ter extraído uma costela de uma pessoa e, enfim, feito o resto de outra pessoa, né? Fala aí, Arthur. O problema é tipo aquele meme do Homem-Aranha, tá ligado? Que um aponta pro outro falando, o problema é seu? É tipo, o problema é dos dois. Na estrutura que se surgiu. Eu não lembro desse meme, mas depois você manda lá no grupo. Nossa, é fantástico. A Amanda ficou abismada, que eu não lembro do meme. Eu acho que assim, isso, outra desordem, né, que entrou, outra desordem não, mas outro aspecto da desordem é a nossa relação com a criação, né, com a natureza, com os outros animais, enfim, tudo isso está extremamente desordenado, né, então é muito interessante entender essa ideia da desordem entrando no mundo, gente. Para quem tem, assim, para quem é extremamente organizado, ou pelo menos tenta ser, que nem eu, tipo, eu tento, às vezes não dá muito certo. Mas eu vejo coisas bagunçadas e me dá um negócio, tipo, nossa, mano, que bagunça, pelo amor de Deus, não vou conseguir trabalhar no meio dessa bagunça. E é mais ou menos assim que o mundo tá, sabe? Talvez, né, Deus olhe e veja, meu, que bagunça, vamos ordenar isso, vou enviar Jesus para ordenar isso, porque não dá para viver nessa bagunça, sabe? E eu acho que é um pouco isso. E a bagunça, ela atrapalha tudo, assim, todas as relações, né? Então é uma desordem em todos os sentidos aí. Ao mesmo tempo, tá, só para finalizar um comentário que eu lembrei de uma coisa agora, tem a questão da ordem também, né? Eu acho que o maior exemplo de ordem que a gente tem no mundo, gente, é que a gente consegue compreender o mundo, sabe? Então a gente consegue olhar para o mundo e ver algumas continuidades. A gente consegue olhar, tipo, uma coisa, tipo, consenso científico, sei lá, tipo, gravidade, sabe? A gravidade só acontece, tipo, só a caneta sempre cai quando eu solto ela, porque o mundo está ordenado o suficiente para isso acontecer. A gente consegue olhar para ele e entender isso, sabe? Olhar para o mundo e entender. Então, por isso que não é uma completa desordem, né? Deus estava ordenando, está ordenando a criação, né? Enfim, depois a gente fala do outro comentário do Ageu, que é mais complexo. Pode falar, Robson. Eu ia perguntar, Marília, na distinção que você faz da continuidade material, da evolução, assim, se seria possível você dar só uma retomada que para mim ficou um pouco, assim, eu não consegui pegar bem o conceito, né, essa distinção de forma assim mais
pontual. Tem alguém da biologia aqui? Não. Tá, então se eu falar uma grande abobrinha, depois... A Bruna não é da biologia, a Bruna Ramos? Acho que não, não lembro. Mas se eu falar alguma abobrinha, depois aí a gente conserta no grupo, tá bom? Vou tentar aqui fazer essa distinção. O que acontece? O conceito de ancestralidade comum e de continuidade material, ele olha para o genoma, para o material genético, e eu acredito que também para estudos com fósseis, né, mais paleontologia, essas coisas, e percebe que existem muitas semelhanças entre as espécies e que então a gente pode dizer que houve uma continuidade entre elas. Então, e houve um ancestral comum entre elas. Então, algum ancestral comum com algum material genético que foi passando, né, de classe para classe, de filo para filo, e aí formou aquela árvore. A questão da evolução é como esse processo ocorreu. Então, e aí retomando a ideia da seleção natural, que é, então, houve a ideia de seleção natural. Como esse processo ocorreu? Como pode acontecer que haja um ancestral comum e vários outros ancestrais com material genético diferente? Houve naquele ancestral comum algumas famílias com material genético diferenciado, e aí alguns materiais genéticos possibilitaram que essas famílias sobrevivessem e outros fez com que essas famílias fossem extintas. E assim foi acontecendo sempre até que a gente tenha a diversidade genética que a gente tem hoje. Então, é tipo assim, nossa, um exemplo muito chulo, mas só para tentar me fazer entender. Porque eu não consigo pensar em nenhum exemplo real, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas, tipo, você tem um casal, sei lá, de alguma espécie X, e aí esse casal tem, tipo, vários filhos com material genético ligeiramente diferente. O que acontece é que alguns tipos desse material vão ser eliminados pelo ambiente. Então, tipo, é um casal de pinguins, e aí, tipo, algum filho nasceu com menos pena, com menos pelugem. Então, esse filho vai morrer. Então, não vai nascer mais pinguins com menos pelugem. Por outro lado, se tiver outro filho que nasceu com uma asa maior ou com um bico maior, esse filho vai sobreviver e vai dar origem a outras famílias. Então, é mais ou menos assim a ideia da seleção natural, que eu acho que tá dentro da teoria da evolução. Mas você percebe que isso é como as coisas ocorreram. Como a gente tem a diversidade genética que a gente tem hoje a partir de um ancestral comum. E não o próprio fato de haver uma ancestralidade comum e uma diversidade genética. Pode aparecer alguém com outra teoria para explicar como aconteceu essa diversidade. Mas, por enquanto, parece que a evolução é a melhor alternativa que a gente tem cientificamente. Deu para entender? Deu para entender a distinção, mas, assim, realmente, obrigado pela... assim, onde está o ponto da distinção ficou melhor, foi suficiente, valeu. Eu não sei se tem outras teorias que são, tipo, extremamente diferentes da teoria da evolução para explicar como se deu essa continuidade. Uhum. Não sei, mas eu acho que a evolução é a que a gente tem melhor até agora, por isso que é a que a gente aprende, é o paradigma científico que está dado aí. Bacana. Ô, Marília, mesmo. então, Robson, eu queria comentar também uma coisa que eu acho que completa também o que a Marília está falando, que muitas vezes a gente, assim, às vezes, pessoas do senso comum, né, que ouvem falar da evolução, e é exatamente a explicação que a Marília deu agora, o pessoal já acha que é uma coisa bem, bem estranha pensar em animais se transformando, né, tipo assim, porque às vezes algumas explicações que tem em alguns lugares parece que foi uma coisa curta, né, tipo assim, nasceu, o filho já veio diferente. Ou aquele animal estava querendo subir nas árvores, aí o filho dele nasceu com asa, sabe? E na verdade não é, tipo, é igual aquela distinção. Acho que a gente conversou sobre isso, não sei se foi na reunião passada, a distinção entre micro e macro na evolução. E na verdade não tem uma distinção, né? O que é uma macroevolução? São várias microevoluções. E ainda mais o que ela falou, somando que tem a questão
que muitas vezes acontecem coisas, mudanças no ambiente, continentes são divididos, terrenos ou até mesmo cataciclismos, né, outros tipos de cataciclismos naturais, que dividem populações, né? Aí essa divisão já causa mudança. Aí imagina um monte de mudança, milhares e milhões de mudanças acontecendo, tanto de mudança que não pode acontecer, né? Então isso torna bem mais claro ainda essa ideia da evolução. Nossa, Wellington, você tocou num ponto que eu acho que eu não peguei a discussão antes, que eu não vi em outro encontro, mas é essa distinção aí entre micro e macroevolução, porque, assim, a macroevolução realmente só acontece porque acontece a microevolução, né? Não é que, tipo, do nada um jacaré pariu uma galinha, sabe? Tipo, não é assim, vão acontecendo essas mudanças micro, né? Por isso que é um processo muito longo, assim, e muito. Que tem muitos ramos, né? Então, tipo, a gente tem várias famílias que vão tendo várias famílias, que vão tendo várias famílias, e aí vai tendo essa diversidade, né? É que tem muito. Eu nunca entendi muito bem essa interpretação aí, mas já vi várias pessoas no meio da teologia falando assim: ah, não, a gente pode aceitar a microevolução, mas não pode aceitar a macroevolução. Mas, Verdade. tipo, a macro é uma consequência da micro, né? Tipo, mas, enfim. Tem não sei se vocês já ouviram falar do Adalto Lourenço. Ele fala isso, né? Todas as coisas que ele ensina, tal. Inclusive até tem um livro dele que foi o primeiro livro que eu peguei, assim. Aliás, eu ganhei, que fala que foi o meu primeiro contato com essa área de discussão, né? Aí lá nesse livro ensina que existe uma diferença, que podemos lidar com a micro, mas não com a macro, né? E, na verdade, a gente consegue perceber que existem outras perspectivas, não somente essa. Sim. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa assim, não vou, alguma coisa do tipo evolução e evolucionismo. Então a gente pode assimilar a evolução, mas não o evolucionismo, alguma coisa desse tipo, que eu acho que acaba dentro disso, né, da macroevolução e microevolução. Acho que é outro termo para a mesma coisa, ou não? Acho que não. Eu acho que não. Acho que essa distinção, Robson, essa aí eu acho ela relevante. Porque tem a teoria da evolução, tipo uma teoria das ciências naturais, né, um paradigma das ciências naturais atual, que é esse processo que eu expliquei. E aí, eu acho que o evolucionismo seria a evolução, só que com algumas filosofias e teologias no meio, sabe? Então, por exemplo, você pegar a evolução e a seleção natural e falar que esse processo não teve nenhum propósito, que isso foi totalmente aleatório, sem nenhum propósito por trás, sem ninguém pensando e guiando isso por trás. Aí isso se torna um evolucionismo, porque a ciência não pode dizer sobre propósito. Isso não está no escopo das ciências naturais. Então, eu diria isso. Por isso que, inclusive, os cristãos que consideram a teoria da evolução da ciência como correta e entendem essa leitura de Gênesis, falam que eles são criacionistas evolucionários, porque eles creem na criação. Eu particularmente me posiciono, né, nesse grupo também, mas essa não é uma posição da ABC2, tá? Só para deixar claro, a ABC2 não subscreve a nenhuma dessas teorias especificamente, mas então você crê na criação e você crê na evolução. Ao contrário de um evolucionista padrão, que talvez fale, mas a evolução foi totalmente aleatória, foi sem propósito nenhum, não tinha Deus, não foi Deus que criou, então aí isso se torna um evolucionismo. Então eu acho que essa distinção ela é legal, assim, para a gente pensar, sabe? Tá. Vai. Você ia falar, Arthur? Eu ia só comer. Deixa eu terminar de comer, desculpa. Eu achei que ele assustou com a minha colocação, porque na hora que eu falei, ele travou a imagem e ficou... Pronto, eu tava comendo torrada, aí se fosse tentar falar ia ficar fazendo barulho de fundo. Não, eu ia comentar só a respeito das microevoluções, que isso é uma coisa muito palpável no nosso dia a dia,
Por exemplo, você pega alguém que é da Bahia e coloca aqui para capital, aqui para Campinas, ou para partes mais frias, meu, a pessoa não aguenta, ao passo que a gente já está mais acostumado. E vice-versa, a gente sai para lá e vai para as partes mais do norte do nosso país, a gente vai morrer de calor. E o corpo dela se adaptou àquele clima, teve uma microevolução para aquela específica área que ele vive e vice-versa. E é uma coisa que, assim, que está no nosso dia a dia. Eu acho que depende, tem que ver, mas é um exemplo possível, assim, é uma analogia possível. Eu acho que, como considerando esse processo de seleção natural, a gente tem que pensar isso bem a longo prazo, entendeu? Assim, é que... Mas é um exemplo válido, acho. É que tem um caso que eu não lembro, assim, qual que é o registro, mas tem um lugar específico onde as pessoas... é uma ilha específica onde as pessoas ficam mergulhando, né, para caçar, especialmente porque eles vivem de pesca. E lá o pessoal desenvolveu um pulmão bem maior do que o restante do mundo, porque eles vivem a partir dessa pesca e tal, de mergulhos, então o corpo dele evoluiu para eles conseguirem se adaptar com respiração mais tempo ao longo dentro da água. Que foi, é claro, um processo assim, de vários anos, não foi algo igual se ter assim, um ponto do país. Mas eu me vali dessa referência. Eu acho que funciona melhor, porque é isso, assim, são pequenas diferenças, né, que vão acontecendo. E aí eu podia até entrar nessa questão do Ageu aqui, peraí. Né, que ele fala que se admite que as origens diversas para o humano, como se explica que todos os grupos humanos têm profunda semelhança genética, né? E eu acho que essa é uma grande questão. Eu acho que existem diversos modelos matemáticos para explicar a evolução das espécies, que nem o próprio Darwin deve ter feito, né? Eu acho que existe muita atualização aí da teoria, mas eu acho que o conceito de microevolução, ele explica bem, porque isso não é só para os seres humanos. Dentro de cada espécie tem diversidades e tem semelhanças, né, genéticas. Então, isso é comum dentro das espécies, dos pássaros, dos lobos, enfim. E aí, afastar a existência de um casal primordial em nada ajuda? Eu acho que... Daí, Ageu, depois que você assistir essa gravação, você me chama no privado para a gente conversar melhor. Mas eu acho que não é que ajuda. A gente não está afastando a existência de um casal primordial para poder explicar a diversidade genética. A gente está descartando a existência de um casal original, porque matematicamente toda a diversidade que a gente tem não poderia ser explicada, não poderia ser derivada de um único casal. Então é um pouco diferente. Nada impede que Adão e Eva, além de serem arquétipos, apontam para uma origem pessoal direta no ato criativo divino. Concordo, foi isso que eu falei quando eu falei da criação especial do ser humano, só que a única coisa que eu acho que ela não foi material, ela foi uma criação especial espiritual. Então, né, em algum momento no processo evolutivo, Deus colocou a imagem de Deus no ser humano, né? Isso foi um ato de uma criação especial, só que a gente tem, por isso, distinções espirituais, né, não materiais. Ou seja, a gente tem distinções materiais das outras espécies, gente, é óbvio. Tipo, quando a gente olha, a gente vê que a gente é diferente do macaco, a gente é diferente do cachorro. Mas não é isso que faz com que a gente seja a imagem de Deus. Simplesmente isso, né? Porque senão a gente vai definir, ok, para ser a imagem de Deus, a gente tem que ter um número X de neurônios. Então, em algum momento, tem outra espécie que tem esse mesmo número X de neurônios, e ela é imagem de Deus também? Acho que não faria sentido esse raciocínio. Mas, enfim, aí... Então, esse foi o comentário do Ageu, né? O que mais, gente? Eu acho que dá para fazer um paralelo com o que o Ageu comentou aqui, com o que o Ivailton também está comentando. Acho que precisamos entrar no assunto das espécies distintas criadas por Deus, que ele está falando sobre a microevolução e a macroevolução. E o que o Ageu falou, né, sobre e o que você acabou de explicar também, que a própria genética, né, o próprio estudo preciso desse assunto,
questiona a questão da origem de um casal, né? E por quê? Porque, assim, tem um livro que eu li, assim, que ele fala muito sobre a ideia do que a maioria dos cristãos tem, de que quando fala sobre milagres, né, a gente gosta de separar, tipo assim, quando Deus faz um milagre, ele quebra a lei natural. Essa é sempre uma ideia muito... o sobrenatural, ele é contrário ao natural. Então beleza, existe a lei natural, aí, e se Deus quiser ter criado o casal, eu já ouvi uma ideia dessa, e se Deus tiver criado um casal com, sei lá, um conteúdo genético necessário que se dividisse em milhões e bilhões de pessoas, né? Só que, assim, pela lei natural e pelas coisas que a gente observa, né, que os especialistas nessa área observam, isso não aconteceu, né? Mas de que forma que a gente pode discutir isso? O que o Poitras vai falar, ele diz que a lei não é algo que está no mundo em oposição a Deus e pela qual ele precisa irromper. Que a lei, na verdade, é Deus que define. E não existe conflito entre a lei natural e a lei de Deus, porque ambas são a mesma coisa. Então, se a gente está investigando, se o pessoal está investigando a biologia, está investigando uma lei natural, as leis naturais que governam essa área. Ou seja, está investigando o que Deus definiu para que essa área seja definida, né, por ele. Então, não existe uma contradição. E se a gente observa que a lei natural usou esses métodos, esses meios, para poder criar uma diversidade biológica, uma diversidade material dos seres humanos, isso já diretamente se liga ao que Deus decidiu fazer. Porque a lei natural não irrompe a lei de Deus, nem a lei de Deus irrompe a lei natural. Não existe uma... então, é mais uma questão de um conceito mais abstrato no fundo da nossa mente, que muitas vezes divide uma coisa da outra, né? A gente sempre fala o sobrenatural de Deus, mas, na verdade, o sobrenatural de Deus, o natural de Deus, é o natural de Deus, e a natureza já tem o milagre de Deus já é a própria natureza. Uma coisa que eu gosto que esse autor comenta, que ele fala que tipo assim, ele fala sobre a vinda de Cristo, né? Ele comenta aqui no final do livro dele aqui, que chama Teologia Sinfônica, ele fala: a vinda de Cristo é o momento de maior transformação, precisamente porque a presença dele é a presença de Deus de um modo inédito. Exatamente nesses momentos podemos esperar que as leis da natureza assumam formas totalmente diversas. Ele comenta assim que as leis da natureza, vamos dizer assim, se a gente entender a ciência, a nossa ciência, a ciência do humano, como uma coisa 100% precisa, a gente já entendeu tudo. Mas, na verdade, o que ele põe aqui é que, na verdade, a gente tem igual essa discussão da Covid hoje em dia, né, ressaltou muitos pontos importantes, igual coisas que a gente tem aprendido na ABC2 também, de que a própria ciência em si, ela está em evolução, né, ela não é perfeitamente precisa. Teve uma discussão que eu vi em outro lugar também, que fala que as próprias leis, né, a gente vai evoluindo na nossa ideia das leis, porque a própria discussão da natureza, a gente vai descobrindo mais peculiaridades de cada lei, peculiaridades de cada elemento, de tudo da natureza. A gente vai percebendo mais uma riqueza de detalhes que existe. Não é tão simples assim, a gente já não sabe das leis e tal. Então ele fala assim que, na verdade, existe uma diversidade de leis que nós não conhecemos. Essa é a questão. E aí ele fala que Cristo estando na Terra, a presença de Deus estando na Terra, as leis da natureza assumem formas totalmente diversas. Que naquele momento, os milagres que Cristo fez são coisas de uma revelação mais pura, uma coisa mais específica. Porque muitas vezes a gente ouve, se Jesus ele deu vista ao cego que não tinha, cego de nascença que não tinha um olho, então ele criou o ser humano da mesma forma. Só que tem muita discussão em cima disso, né? É isso aí que eu queria
expor. Eu acho que esse é um ponto legal, Wellington, que assim, se Jesus transformou água em vinho no estalar de dedos, Deus poderia ter criado o ser humano no estalar de dedos. E eu concordo totalmente com essa afirmação. Deus poderia muito bem ter criado o ser humano no estalar de dedos. Ele poderia muito bem ter criado, né, a Terra em 7 dias. Ele poderia ter criado a Terra, gente, em 7 segundos. Não precisa ser 7 dias. A questão é que parece que não fez assim. Porque ele poderia também ter criado a Terra em X bilhões de anos. Ele poderia ter criado o ser humano em X bilhões de anos, né? Então, Deus não escolhe agir sempre desse modo automático. Ele não precisa escolher agir assim. Talvez a gente crie essa expectativa. Eu tenho a impressão que, às vezes, a gente acha que um Deus que criou a Terra em um processo enorme, que daí a criação da Terra em si já não é mais a parte da teoria da evolução, né? É outra parte. Mas parece que a gente acha que um Deus que precisa de tanto tempo para criar a Terra é um Deus menor. Mas não é que ele precisa, gente, é só que ele quis, sabe? Isso não diminui Deus. Eu acho que a gente tem medo de diminuir Deus, falando que ele não fez as coisas num estalar de dedos. E aí, acho que vocês falaram isso um pouco na semana retrasada, que Deus usa de muitos processos, né, para fazer isso. Por exemplo, Deus está restaurando o mundo, Deus está reordenando o mundo. Ele fez isso, começou a fazer isso lá com Israel e depois consolidou isso com Jesus. Ele também poderia ter feito isso num estalar de dedos, se ele quisesse. Ele também poderia simplesmente ter reordenado o mundo. Mas ele está fazendo isso por meio de um processo, e esse é o processo que nos faz conhecer ele, sabe? Então, Deus faz as coisas através de processos também, né? E essa questão do milagre eu acho muito interessante. Inclusive, eu acho que o nosso primeiro encontro do ano, não foi desse ano, foi do ano passado, que o nosso primeiro encontro foi sobre milagres, gente, tá? Tem a gravação lá no YouTube. A gente usou um artigo do Dennis Alexander sobre essa perspectiva dos milagres e sobre tudo que você falou, Wellington. Acho que você não estava ainda com a gente nesse momento, mas dá uma olhada lá no YouTube, porque eles também explicam essa questão da lei natural. Então, que a gente acha que a lei, ela tá intrínseca nas coisas, que, tipo, é como as coisas são, mas a lei também é o nosso modo de olhar para as coisas, e Deus fez as coisas de um modo ordenado, de modo que a gente possa entender as coisas, né? Isso é a lei. É o que você falou, basicamente. E por que não, né, pensar isso no processo maior, no processo, né, de bilhões de anos? Enfim, vai meio longe aqui. E só fazendo um pequeno comentário, até mesmo assim, se a gente olhar, claro, forçando assim, não é forçando, mas pegando ali em Gênesis 1, quando é colocado aquilo que a gente faz de parâmetro de dias, né, de dias, que é o sol e a noite, eles não são a primeira coisa da criação. Então, o tempo não é a primeira coisa a serem criadas. Então, tipo, essa pressa que a gente tem em datas, todas essas coisas, é o mínimo calendário de Deus. Isso é uma coisa que ele fala, inclusive, em algum momento, ou em vários, o Walton, porque a interpretação literal de Gênesis, de que foram 7 dias, tipo de 24 horas, ela também traz muitos problemas, e muitos problemas de ordem teológica e de ordem lógica, sabe? Então é isso, como vão ser 7 dias, se o tempo não havia sido criado, também quando o Caim ele é expulso da casa, ele fica com medo. É o Caim ou o Abel, gente? Eu sempre confundo os dois. É o Caim que é expulso, né? E ele fala que tá com medo que outras pessoas matem ele. Enfim, quem são essas outras pessoas? Então, tem várias dificuldades de interpretar. A própria segunda criação do homem, né? Do ser humano. Então, Deus criou, e aí tem essa perspectiva mais detalhada, só que essa perspectiva que supostamente seria mais detalhada tem muitas divergências com a primeira narrativa do Gênesis, né? Enfim, também tem muitos problemas essa interpretação, ela não está isenta, né, de problemas aí. Eu não conheço esse livro que o Tom citou. O Tom saiu. Milagres, do C.S. Lewis. Aí, amiga. Nossa, tá aí. Quer falar desse livro, Tom? Não conheço.
Eu li esse livro já faz algum tempo, mas me impressionou muito, porque ele leva mais em consideração a filosofia do que a genética. E eu acho que vale a pena, porque as exposições que ele faz lá, os exemplos e as ilustrações são muito bem feitos. Legal, fica a dica aí para a gente se aprofundar na questão dos milagres, né? Okay. O Félix tinha aberto, eu sempre erro, o microfone, você quer falar? Não, acho que era mais o comentário da Marília já acho que concluiu bem. Eu acho que volta naquela questão que a gente estava comentando da concepção judaica mesmo, né? Que a gente tem a concepção materialista de que o mundo se sustenta por si mesmo, né? E para eles, cada dia que o sol não, sei lá, né? Na concepção deles, o sol não caía ou as coisas não desabavam e voltavam pro o estado original, era um milagre, né? Era o sustento de Deus. É isso. Nossa, ele fala tudo isso naquele artigo lá, é muito, muito legal ver que a nossa concepção de milagre é uma quebra na lei natural, né? Mas que não é essa concepção bíblica, né? Muito da hora. Gente, eu queria saber o que vocês acharam do livro, assim, tipo, o que vocês sentiram dele, o que vocês acharam de estudar esse livro aqui, enfim, se valeu a pena, se foi muita abobrinha. Quem chegou depois também pode falar. Não precisa ser só quem tá desde o começo, não. Eu vou falar que eu curti. Eu gostei bastante também e que o Ageu, ele levantou aqueles comentários e eu também não curtia nada essa história de outras interpretações. Eu leio ela de maneira... Eita. Então, mas eu gostei da nossa série de estudos justamente por causa disso. Ela teve uma perspectiva muito grande, é uma maneira muito ampla de ler as coisas, e isso não atrapalha em nada, ela só enriquece. E essa maneira, essa leitura que o John Walton nos apresenta, é muito boa justamente para isso. Ela não vai de encontro em nada com, assim, conflitante com o texto bíblico, mas ela é uma forma de mostrar que ele é muito rico, e que a nossa interpretação, às vezes, não pode limitá-lo a nada disso. Mas essa série de estudo foi boa justamente por causa disso. E eu curti, mesmo que esse assunto não me interessava muito antes, agora ele interessa, e eu pude aprender muito também. Então, meu muito obrigado, foi muito legal, e isso é tudo, pessoal. Uma palavra. Show. Brincadeira. Eu sempre faço isso, né, que é muito bom. Eu curti pra caramba. Embora eu não tenha o livro, eu fiz mais acompanhando por aqui. Eu curti demais. O assunto totalmente me interessa, porque eu sou da área, mas principalmente, pegando até tipo, na parte que a Mala estava colocando as considerações finais, tanto do livro e alguns posicionamentos dela, a questão da gente aprender a ser honesto com a dificuldade das coisas. Nada é tão preto no branco como a gente é. Todos nós somos criados numa cultura da igreja onde era tudo preto no branco. É esse ponto. E, ao mesmo tempo, a gente vê que consequência isso deu no nosso cenário brasileiro de igrejas. E entender que nem tudo é preto no branco, muitas coisas têm mais de uma perspectiva de visão. Perspectiva e visão é a mesma coisa, mas enfim, muitas coisas têm mais de uma maneira de ser olhadas, não afeta em nada a nossa fé, pelo contrário, traz o debate, que é uma coisa tão importante, e não é, como foi colocado, não é o pilar básico da nossa fé, não é a nossa salvação em Jesus, então não afeta em nada daquilo que é essencial para nós. Só enriquece debates, demonstra, pô, existe esse ponto, eu penso assim, porque eu considero assim. Eu acho isso totalmente rico. Então, show! Eu vou fazer um comentário super rápido, mas é porque é uma revelação, assim, que eu gostei mais desse livro do que do Capitalismo e Progresso. Bombástico, é isso, é só esse meu comentário, ele é muito bom. Uau, todos os cientistas sociais que você já estudou até agora estão se revirando no túmulo. Pois é. Ou no gabinete de biblioteca deles. Boatos que o Wurzer agora teve uma dorzinha no coração.
O Hausward, amigo, esse que você quis dizer? É o Bob Woodward. Capitalismo. Eu sei, é o Bob Hausward. Hauser. Eu não lembro mais como que fala. Volkswagen, esse cara. Aquele holandês. A gente terminou o livro, pô, e ninguém acertava o nome, então já era. O Bob, nosso amigo. Bob. Eu comprei esse livro agora, e eu não sei se vocês já leram aí. E não comecei a ler ainda, mas o Gesiel que me indicou. Eu acho que deve ser muito bom. McGrath. É muito bom, Tom. A gente estudou ele quando estava presencial ainda. Foi 2018, sei lá. 2019, acho. Mas a gente pode voltar nele um dia, porque ele é bem importante, assim. Ele constrói uma base muito boa para esse debate, sabe? Ah, esse é o do C.S. Lewis? É do McGrath também. Ah, não é o C.S. Lewis aí? É, parecia o CSS. O C.S. Lewis é um... Mas quem escreveu foi o McGrath também. Ah, uau. É a biografia do C.S. Lewis. Ah, tá. Legal. Gente, eu acho que eu estava bem curiosa para ler esse livro aqui do Mundo Perdido, porque eu nunca tinha estudado muito essa questão da parte bíblica, né? E aí a gente trouxe esse livro justamente porque, quando a gente traz esse debate, a gente fica doido para refutar a teoria da evolução. A gente fica doido para achar um monte de problema científico nela, que o modelo matemático não funciona, que minha mãe não é um macaco nenhum. E a gente fica doido para isso. Só que o que acontece? A gente não é cientista natural. Quer dizer, eu pelo menos não sou. Então, se é um consenso mínimo científico hoje, vamos olhar para a Bíblia, ver se está contradizendo mesmo. Vamos ver se a teoria da evolução interessa a Bíblia. Eu acho que a Bíblia não está nem aí para a teoria da evolução, né? Acho que essa é a questão. E aí é legal a gente ter uma base bíblica para o debate, né? Foi o Gesiel que propôs esse livro e eu comprei a ideia dele porque dá uma base bíblica para esse debate aí que ele sempre traz a galera para a ABC2, né? O que mais que vocês acharam? Eu só queria dizer que eu gostei muito de estudar o livro, eu gosto muito desse tema em específico, então já estava de coração aberto para ouvir. Eu não sei se eu concordo com todas as ideias dele, mas talvez seja porque eu não estava lendo o livro também, né? Eu só acompanhei as discussões pelas reuniões. Mas eu gostei muito, eu gostei principalmente da ideia que ele dá de o passado ser um lugar estrangeiro. Eu vou levar isso muito para a minha vida. Eu gostei das perspectivas que ele dá diferente. Essa ideia é genial, né, Gê? Eu também fiquei marcada com ela. Quem é? Queria agradecer. Quem é? Ele levou embora. Por que ele levou embora? Ô, gente, Volta. Essa aí é uma técnica do seminário que o Arthur está usando aí. eu li o livro todo e gostei muito de algumas coisas. Outras fiquei assim meio em dúvida, tenho que apreciar melhor. Mas essa coisa também de fazer uma leitura a partir também das línguas daquela época, eu acho que é muito interessante, porque a gente tem uma compreensão muito maior de Gênesis. Outra coisa que me chamou muita atenção também foi essa prioridade de nós seres humanos, somos seres espirituais, vamos dizer, num corpo material, e não o contrário, né? Somos um corpo material que tem o espírito. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar mais a respeito. E tem muitas outras coisas aí que estão na minha cabeça, mas que levaria muito tempo para poder expor. Mas, de forma geral, foi muito enriquecedor para a minha vida, para a minha compreensão, né, como psicólogo e também como
meio teólogo. Então, valeu a pena. Eu acho que mesmo não concordando com todas as proposições que ele coloca, é essa ideia, assim, né, de ter um olhar para a Bíblia mais justo, de entender para quem que ela está falando. E aí eu comecei a ler a Bíblia com outro olhar também, tipo, sempre que alguém cita mar, eu falo caos. Tipo, a cabeça já liga diretamente com o que o Alton está trazendo, assim, né, com como eles interpretam eles estavam interpretando o que eles estavam recebendo, né, eu acho isso muito rico também. Outra coisa que eu gostei muito foi essa questão do sagrado, né? Do jardim, e do templo e de tudo isso, né? A sacralidade de Deus e aquela exposição do Amadeu ajudou muito a compreender isso, né? A partir do sagrado é que se estabelece a ordem, né? E isso aí eu achei muito interessante também. Eu acho também que é bem legal, na forma que o Alton propõe para a gente analisar, é que ele dá um sentido de relação mais próximo ainda de Deus, né? Um cuidado ainda mais pessoal dele para a gente. Coisa que a gente sempre enfatiza na questão da criação, não, porque Deus, tal, ele nos moldou, mas, pô, parece muito, ainda assim que é uma coisa próxima que a gente fala, deixa distante. É essa perspectiva do jardim da criação, de puxar para perto, relacionar e refletir a imagem dele e tudo mais, eu acho que deixa uma proximidade tremenda, tremenda. Também acho, e a exposição do Amadeu foi muito boa, assim, me ajudou a entender o livro, assim, porque eu estava com várias dúvidas, aí valeu, Amad. Todas as exposições acho que foram muito boas, que rolaram. Obrigado, amiga, nossa, muito gentil da sua parte. Eu acho que foi uma leitura muito rica mesmo, acho que ele, na minha opinião, é um livro que pincela muita coisa, eu acho que tem muita coisa que ele não resolve, não chega mesmo, né, mas ele aponta caminhos, ele aponta questões e a gente pode pegar uma questão e seguir mais adiante, enfim, e procurar mais, mas de fato, eu acho que mudou, me ajudou a reforçar coisas que eu já tinha entendido, já tinha lido em outros lugares, mas talvez não com, assim, trouxe uma intensidade. Eu acho que quando é colocado no diálogo com as pessoas, a gente aprende muito mais. E teve muitas coisas que me abriu mesmo, assim, no sentido, tipo, fazer uma separação clara entre as afirmativas importantes da Bíblia e o que as pessoas que escreveram a Bíblia pensavam, isso é diferente, né? Então, podia ser que todo mundo ali acreditasse que a Terra, que o Sol girava em torno da Terra. Mas não é isso que a Bíblia está falando, né? Não é esse que é o ponto, né? Então, esse tipo de distinção eu achei muito importante para mim, assim, vai me ajudar pra caramba daqui para frente. Mas, e acho que também, mais do que isso, assim, a própria convivência, né, do debate, que eu acho que é sempre muito rico, a gente está sempre aprendendo muito com os outros, com os enfoques do outro, né, que estão olhando o mesmo texto e vendo coisas um pouco diferentes, eu acho isso sempre enriquecedor. Então, gente, obrigado, foi muito bom mesmo. Super legal. Pessoal, eu queria agradecer também, viu? Foi muito jóia, cheguei já também no meio do caminho aí, mas foi bem proveitoso. Obrigado aí pela recepção de vocês e por essa oportunidade, né, de debate, como vocês têm colocado aí. É algo muito, muito importante para esse meio. A gente, no caso, o Arthur, né, como seminarista também, a gente vê que isso é algo para a gente poder estar levando para dentro da nossa teologia, né? A gente ter essa possibilidade de olhar de forma um pouco mais ampla, que discursa, que ouve, que conversa, que dialoga, né? Então, eu queria agradecer bastante aí. E queria saber se o próximo tema, como é que vai ser a continuidade, já tem alguma posição disso. A gente está num processo de decidir ainda, gente. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade para falar para vocês. Joguem lá no grupo temas do interesse de vocês, tá? E tentem fazer uma breve explicação por quê, assim, tipo, queria ler o livro
Qual o livro que o Tom mostrou aí? A Ciência de Deus. Queria ler o livro A Ciência de Deus porque penso que vai ser um livro que vai me ajudar a entender X coisa. E aí a gente pode pensar, a ideia é a gente fazer alguns estudos agora que sejam um pouco mais pontuais, sem leitura de livro, e depois a gente voltar para a leitura de um livro, entendeu? A ideia é sempre ler, assim, 2 livros por ano, né? Ou 3, quando dá tempo. Então, a gente vai trazer alguns temas ainda em aberto, mas joguem lá, porque uma coisa, assim, que a gente sempre fala é que a gente quer estudar coisas que façam sentido para quem está estudando, né? Mas, por outro lado, mesmo que não faça tanto sentido para você, você está num grupo coletivo e você vai participar, né? Mas, assim, a gente quer escolher de acordo com o que a gente tem interesse também. Então, mandem lá no grupo, tá? Quem não está no grupo, fale comigo. Acho que uma pessoa que está aqui que eu não conheço só é o Eurico Lemos. Mas seja bem-vindo. Se quiser passar aqui o seu WhatsApp, Eurico, ou se alguém conhece ele, aí eu te mando uma mensagem para colocar você lá. Espero que eu tenha falado seu nome certo. Sim, falou. Eu achei muito legal mesmo a sua exposição, e não conhecia o grupo, né? Eu recebi o contato dessa reunião através da minha esposa, que recebeu pelo Ageu, né? Que ela é psicóloga e participa de grupos com a Ageu, e ela achou que isso me interessaria, e realmente, assim, eu achei muito legal, e gostaria realmente de poder participar mais, né? Um pouco das reuniões com vocês, e foi muito legal. Eu estou aqui em Maceió, Alagoas, tá? Mas também me interesso bastante por esses temas, né? E achei assim muito legal, porque é uma coisa que a igreja despreza completamente, ou quando não despreza, vai diretamente contra, não é? E a gente se sente assim um tanto quanto perdido. Eu digo isso desde cedo, esse assunto sempre me interessou, e vejo que interessa a muitos jovens também, né, da igreja, mas que não encontram um espaço como esse para poder, ao mesmo tempo que são cristãos, né, participam de debates a respeito da ciência. Muito legal. Vou passar aqui no chat o meu WhatsApp. Okay? Beleza, manda sim e seja bem-vindo. Obrigado. Gente, acho que pode parar a gravação. Aí quem está no YouTube, fica a dica aí de acompanhar os nossos vídeos, colar nos próximos encontros.